Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula muito legal. Meu nome é Marta e a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre zoologia ainda, né? Vejam as outras aulas para vocês terem noção deste grande grupo de animais que nós temos do reino animal, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre as características gerais de um filo que é o filo Chordata. Aqui está escrito Chordata, né? Mas podem lembrar que é o filo Chordata. Gente, se vocês já assistiram às aulas de embriologia, que eu espero que sim, vocês vão lembrar que nós temos em algum momento do nosso corpinho lá, né? O que, gente? Nós temos uma estrutura que é a notocorda, por isso que nós todos somos do filo Chordata, né? Ó, nós aqui, mamíferos aqui, tá? Mas, gente, esse grupo, ele é extremamente importante, mas nós humanos somos apenas um indivíduo deste grupo, né? Olha quanta gente que tem aqui, tá? E nós humanos estamos aqui no grupo dos mamíferos, lembra, gente, da classe mamália e tal, né? Então, é importante, esse grupo é muito importante, porque é o grupo que começa a ter algumas características específicas deles, como, por exemplo, a notocorda, em pelo menos um momento do seu desenvolvimento, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro no seguinte, vamos entender quem são os representantes desse grupo, tá? Só para vocês terem noção da grandeza do que a gente vai falar, tá bom? Olhem só, né? Então, nós temos coisas muito particulares, tá? Então, nós somos do reino animal, do filo Chordata. Mas aqui é uma das primeiras vezes que eu tô falando para vocês do quê? De subfilo, né? Então, antes do subfilo, nós temos uma outra organização para entender aqueles que têm crânio e aqueles que não têm crânio, né? Acrânios ou os craniados, né? Que são aqueles que formam uma estrutura de proteção do encéfalo ou do cérebro, tá? Né? Do encéfalo, que é o cérebro e cerebelo, tá? E essa estrutura que é o crânio, que nós vamos ver só aqui nesse povo, que é o povo dos craniados, tá? Nesses craniados, gente, nós temos quem? Todos os vertebrados, ó, o meu dor ficou aqui no cantinho, tá? E nos acraniados, nós temos quem? Os cefalocordados, que eu vou falar especificamente depois para vocês, uma aula só sobre eles. Os tunicados, que eu também vou falar para vocês uma aula só sobre eles. E tem um povo que fica meio no limbo aqui, que são os hemicordados, que depois eu falo melhor sobre eles lá na frente e vocês têm que assistir essa aula também, tá? Mas só para vocês entenderem que os acrânios são aqueles que pertencem a um subfilo, onde nós temos um subfilo dos cefalocordados, um subfilo dos tunicados e um que fica num cabidinho lá, que são os hemicordados, tá? Quem é este povo aqui? Só para vocês lembrarem. O anfioxo, que a gente já viu, né, lá no desenvolvimento embrionário, assistam as aulas de embriologia. As assídeas, se você olhar uma assídia, gente, você não vai falar que ela é um bicho, tá? Que ela parece uma borra, assim, fixada na rocha. São animais o quê, gente? São animais aquáticos e principalmente marinhos, tá? E os balonoglossos, gente, olha esse nome, balanoglosso. Esse nome, que é de um deles aqui, dos hemicordados, é nome para você jogar forca, tá? Ninguém descobre nunca. Balanoglosso, você vai colocar lá, ninguém vai descobrir se vai ganhar, tá bom? Então, esse povo aqui, eles fazem parte destes subfilos. De quem? Dos acrânios. Tudo bem? Nós vamos ter aula só especificamente sobre eles. E os craniados, quem são? São os vertebrados, né? Esses vertebrados que são aqueles que a gente já conhece, aquele povo que a gente já tem mais costume, tá? Quem são eles? Ciclostomados, normalmente o povo não conhece, né? Mas eu vou mostrar quem são eles, tá? Eles são chamados de agnatos. O que significa ser um agnato, gente? Aquele que não tem mandíbula e maxila, tem uma boca é bom, né? Uma boca circular. Por isso que este nome, ó, ciclostomados, tomos que é boca, tá?
Então, boca em forma de um círculo, que a gente vai ver melhor depois a imagem deles, tal. Assistam a aula sobre os agnatos, tá bom? E os ginostomados, ou seja, aqueles que têm mandíbula e maxila, que são quem, gente? Aquele povo que vocês já conhecem. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Este povo todo aqui é todo mundo, eles todos pertencem a este filo chordata. O grande filo chordata, tá? Mas, gente, se parar e perguntar assim, olha, quais são as características principais do filo chordata, você tem que gravar isso na sua cabeça, porque isso não cai no vestibular, despenca no vestibular, tá? Então, se nós formos falar assim, que características que eu tenho desse povo do filo chordata? O que aparece pela primeira vez no filo chordata? Pela primeira vez no filo chordata, né? Então, se a gente fosse listar aqui as características deste filo, pela primeira vez aparece uma estrutura chamada notocorda, tá? Esta notocorda é o que, gente? Ela é um tubo flexível e fibroso, tá? Que acompanha o que, gente? Acompanha o desenvolvimento desses bichos, pelo menos em um momento da sua vida, tá? Nós não tínhamos falado ainda de notocorda antes deles, né? Nem lá do início, poríferos, quinidários, esse povo, ninguém tinha notocorda, somente esses indivíduos aqui. Por quê? Esta notocorda, em alguns deles, principalmente nos vertebrados, ela é substituída depois por quem? Pela coluna vertebral, tá? Então, essa questão da notocorda é muito importante, porque ela é uma estrutura embrionária que às vezes some depois de adulto ou às vezes fica, como, por exemplo, os cefalocordados e os tunicados, né? Que eles têm em algum momento, os tunicados principalmente, que eles continuam com a notocorda mesmo depois de adultos, tá? Essa notocorda serve para quê? Para direcionar o crescimento desses indivíduos ou permanecer lá para poder dar fixação ou poder dar sustentação para o corpo desses animais, tudo bem? Então, notocorda, gente, olha aqui, nós temos que botar em destaque, notocorda, né? Então, essa notocorda, ela é a primeira vez que aparece aqui. Que outra coisa que é a primeira vez que aparece, gente? Tubo nervoso. Aí você vai falar, eu já vi tubo nervoso lá, né? Calma, mas vocês viam o quê, gente? Um cordão nervoso, ou vocês viam gânglios, né? Lembra como se organizou essa coisa do sistema nervoso? A gente começa com células nervosas, aí depois a gente tem os gânglios cerebroides, aí a gente tem um cordão nervoso, mas sempre o quê? Ventral. A primeira vez que eu ouço falar em tubo nervoso, ó aqui, ó, dorsal. A primeira vez que eu ouço falar em tubo nervoso dorsal é aqui nesse povo, tá? Então, nós também temos que dar um destaque. Tubo nervoso, tá? Porque, gente, o tubo nervoso dorsal, ele só aparece neste grupo aqui, tá? Obviamente que esse tubo nervoso dorsal, ele vai possibilitar a formação de algumas vesículas que vão originar depois o que, gente? Vão originar cérebro, cerebelo para alguns deles, tá? E essa organização de sistema nervoso a gente vai entender melhor na aula de fisiologia do sistema nervoso, que vocês também vão assistir, tá bom? Mas você tem que saber que o tubo nervoso dorsal aparece quando? Aqui. Outra coisa que aparece, não menos importante, né? Mas que a gente vai ver somente nesses grupos também, são as fendas faríngeas, tá? Fendas faríngeas, tá vendo? Eu tô colocando destaque, né? Por que essas fendas faríngeas aqui, gente? Que essas fendas, elas vão possibilitar a formação
de uma série de estruturas, como por exemplo as estruturas de respiração desses bichos, tá? Então é uma coisa muito interessante, que a gente vai começar a ver a estrutura de pulmões que acabam se formando a partir de um dos tubos, mas essas fendas, depois daqui a pouquinho eu vou desenhar para vocês terem noção da importância dessas estruturas. Ou se eu estou falando de peixes, por exemplo, alguns anfíbios, essas fendas faríngeas vão dar origem a quê, gente? As regiões onde nós vamos ter a parte toda de brânquias desses animais, tá, gente? Então, essas três coisas aqui são extremamente mega ultra importantes. Mas nós temos também uma outra coisa importante, só que eu escrevi tanto aqui, não tem espaço para eu mostrar para vocês, tá? Então, eu vou dar um jeitinho nesta lousa aqui para eu poder falar com vocês e eu vou botar um desenho bacana e vocês vão entender dessas estruturas que eu tô falando, tudo bem? Seres, veja que desenho mais lindo que o Tião fez para nós, né? Só ele. Se vocês visualizarem minhas outras aulas, meus desenhos são meio capenga, mas olha o dele, que lindo, né? Então vamos lá. Ó, isso daqui é a representação de um cordado, tá? Só para a gente voltar naquelas coisas, quais são as características principais dos cordados. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, esse rosinha aqui que vocês estão vendo, quem que é? É a nossa notocorda, certo? Essa notocorda, que é aquela estrutura, que é um tubo, como vocês estão vendo, é um tubo fibroso, é um tubo flexível, tá? Que na maioria dos cordados acompanha o animal, o corpo inteiro do animal, e direciona o desenvolvimento embrionário desse bicho, tá? Este que vocês estão vendo aqui é como se eu tivesse, tá vendo, ó, que eu fiz uma linha aqui para vocês, é um plano de corte, né? Isso daqui é um plano de corte que a gente tem. Então, imaginem que eu cortei o bicho e você tá vendo dentro dele como é que é, tá? Aqui longitudinalmente, aqui transversalmente, tá? Então, ó, o rosinha que é a notocorda é essa daqui, ó, notocorda, beleza? Vejam que a notocorda, ela tá sempre embaixo de quem? Desse verdinho aqui, que é o que, gente? Este verdinho aqui. O que é este verdinho? É o tubo nervoso, o que, gente? Dorsal. Dorsal, tá? Olha aqui, eu vou escrever aqui também, né, ó. Tubo nervoso dorsal, certo? Então, tubo nervoso dorsal, certo? Esse tubo nervoso dorsal, para alguns animais, ele vai formar vesículas, vocês estão vendo essas vesículas aqui, né? Como se fossem bolsinhas que se formam aqui, e essas vesículas é que vão originar o que, gente? Vão originar encéfalo, vão originar medula, tá? Então, tudo isso daqui, essas vesículas vão, obviamente, originar estruturas mais complexas ao longo do desenvolvimento, dependendo de qual bicho eu tô falando, tá? Mas veja que é a primeira vez que eu falo em tubo nervoso dorsal. Então, ó, notocorda, tubo nervoso dorsal, só vejo em cordados. Que mais que eu só vejo em cordados? Gente, ó, tá vendo essas estruturas aqui? Que são as mesmas que eu estou vendo aqui, ó. Estas que são o que eu falei para vocês, as fendas faríngeas, certo? São essas aqui também, gente, ó, fendas faríngeas, tá? Gente, não sei se dá para vocês perceberem, mas essas fendas faríngeas, elas fazem parte do que, gente? Elas fazem parte desse tubo que tá em laranjinha aqui para vocês, ó, tá vendo? Esse tubo em laranjinha que é o quê? É o tubo digestório primitivo. Aí você vai falar, mas fenda faríngea, você falou que ia dar origem a estruturas como brânquias, etc. Mas tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Porque na realidade é esse
tubo digestório primitivo que vai fazer o quê, gente? Que ele vai originar vesículas que vão originar o nosso sistema respiratório. Olha que loucura, né? A gente, por exemplo, mamíferos ou répteis ou aves que têm pulmões, eles se originam do quê, gente? Dessa estrutura aqui que é o tubo digestório primitivo. Olha como esse tubo é importante, tá? Então, por isso que a gente vê essas fendas faríngeas aqui, porque, gente, vão formar uma região chamada de faringe, que é o quê, gente? Uma região que vai dividir o seu espaço com o quê? Dividir o espaço tanto com o ar como com o alimento. Lembra que nessa região a gente engole, o alimento vai para um tubo e o ar vai para o outro tubo, se forem os mamíferos, ou se for aves, ou se for répteis, tá? Os peixes, eles têm uma outra configuração que a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu quero que vocês saibam é que este tubo aqui, ele vai originar essas estruturas que vão permitir a origem do que, gente? De sistemas respiratórios mais complexos, tá? E um sistema digestório mais complexo também. Tudo bem? Que mais que nós temos que é característica do filocordata e que a gente não via anteriormente, gente? Nós temos aqui, ó, tá vendo que eu fiz um destaque em branquinho aqui? Esta região aqui, onde eu tô botando a flechinha, é o ânus, tá? Coloquei a flechinha no ânus, beleza? Se vocês conseguirem visualizar, o que acontece? Eu tenho o ânus aqui e eu tenho uma estrutura que parece o quê, gente? Parece não. É uma cauda, que nós chamamos de cauda pós-anal, tá? Ou seja, gente, o que significa isso? Que nos outros bichos que nós estudamos anteriormente, o ânus ou a cloaca terminavam e pronto, acabou. Nesse nosso filocordata, nós temos o que, gente? Um prolongamento tanto do que, gente? Da notocorda, como às vezes até do tubo neural, tá? Nós temos um prolongamento aqui que nos caracteriza essa cauda pós-anal. Então, vejam lá, hein? Vamos numerar quantas coisas tem importantes que só tem nos cordados. Notocorda, notocorda, notocorda. Que mais? Tubo nervoso dorsal, tubo nervoso dorsal, chururururu. Que mais, gente? Fendas faríngeas, fendas faríngeas, fendas faríngeas. Que mais, gente? Cauda pós-anal, cauda pós-anal, cauda pós-anal. Viram, gente? 4 coisas que só tem em quem? Nos cordados. Fácil, né? Agora existem, ó, eu vou fazer um quadrinho aqui do lado, existem coisas que tem nos cordados e que tem nos outros bichos, né? Lembra que eu falei para vocês? Algumas coisas surgem nos bichos e não acabam só naqueles bichos, né? Continuam. O que tem nos cordados que tem outros bichos, gente? Celoma. Aí você tem que lembrar que o celoma é o quê? É uma cavidade que vai abrigar os órgãos internos, uma cavidade por conta desses bichos terem o quê, gente? Terem mesoderma, então isso é muito importante, tá? Que mais que tem nesses bichos e que tem em outros bichos também? A metamerização. O que significa isso, gente? Metamerização. É o que, gente? Segmentação do corpo, tá? Que temos aonde, gente? Nós temos nos anelídeos, temos nos artrópodes, lembra que eles já têm metamerização. E aqui, obviamente, que nós também já temos, porque a gente tem cabeça, joelho, perna e pé, ombro e perna, não lembro direito a música, mas a gente tem a cabeça, tórax, abdômen, e nós temos também o que, gente? Nós temos membros superiores e inferiores, tá? A grande maioria de nós. Que mais que nós temos e que os outros bichos têm também? Nós somos, gente, deuterostomas. O que significa isso, gente? Deuterostomados ou deuterostomas. Que o nosso ânus, ele surge primeiro do que a boca, tá? Onde que a gente começa a ver isso? A gente começa a ver isso nos equinodermos, que são estrelas, ouriças, aquele povo todo, tá? Que é a aula anterior. Então,
nós e eles já somos deuterostomados, tá? Então, ser deuterostomado surgiu lá nos equinodermos e continua aqui na gente, tá? O que mais que nós temos que são característicos, gente? Nós somos triblásticos. Assim como a partir de quem, gente? A partir de... nós temos lá os vermes, lembram deles? Tá? Então, nós temos plateumintos, aí nós temos nemátodes que já são triblásticos, né? Plateumintos, nemátodes já são todos triblásticos. O que significa isso? Que nós temos os 3 folhetos embrionários. Quais são eles? Mesoderma, ectoderma e endoderma, né? Por isso que a gente tem um celoma legal, tal. Celoma, na realidade, surge lindamente a partir dos anelídeos, a gente já tem celoma verdadeiro, né? Isso é uma coisa muito legal, tá? Então, essas coisas aqui, tá vendo? Celoma, que é a cavidade, metamerização, que é a segmentação do corpo, ser deuterostoma ou deuterostomado, que é primeiro ânus depois boca, triblásticos, né? São todas coisas o quê, gente? Que nós já tínhamos nos outros bichos e a gente continua aqui nesses nossos animais lindos e maravilhosos, tá? Opa! Outra coisa que é interessante, todos os cordados são o quê? Eles têm simetria bilateral. Ou seja, se eu cortar o bicho, ele vai ser igual pelos 2 lados, tá? Então, amores da minha vida, prestem muita atenção, seres humanos do bem. O filocordata, que vocês, aquela tabelinha que eu fiz anteriormente, é aquela que você vai desenhar também, botar, grudar lá na sua geladeira, tá? Para não esquecer jamais. Quais são os grupos, isso você tem que saber, tá? Mas o que o povo pergunta muito é assim, quais são as características dos bichos do filocordata que não tem outros bichos? Quais são, gente? Notocorda, notocorda. Cauda pós-anal, tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas, isso só tem nos cordados, tudo bem? Que mais que tem nos cordados e que tinha em outros bichos? Todo mundo é bilateral, todo mundo tem celoma, todo mundo tem metamerização, todo mundo é deuterostomado e todo mundo é triblástico, entenderam? Então essas são as características dos cordados que vocês não podem esquecer jamais, tá? Gruda esta figura lá na sua geladeira e fica estudando para que você possa ir super bem no vestibular, tá bom? Seres, um beijo no coração de todos e até a próxima!